Iniciando mais uma aula e hoje eu vou te ensinar como investir na prática com 3 passos. Não tem como errar. São 3 passos simples para você já começar desde já a aprender a investir e entrar nesse universo. Vamos lá? Como eu começo a investir? São 3 passos simples. O primeiro passo é você definir objetivos. Basicamente, os objetivos globais são os 3 principais. Reserva de emergência, que é quando você deixa um capital disponível para que no momento de necessidade você possa acessá-lo. Por isso tem que estar no investimento de grande segurança, com boa liquidez, que é quando você pode resgatar a hora que você quiser, no momento que você quiser. E também tem que estar com um nível de assertividade grande em relação à rentabilidade, tá? Quais são as opções para esse caso? CDBs, títulos públicos, Tesouro Selic, por exemplo, fundos renda fixa. Eu prefiro aqui o Tesouro Selic e CDBs de bancos, tá bom? Aqui é uma forma mais fácil de você montar a sua reserva de emergência, que é de 6 vezes o valor que você tem nos seus custos mensais aí. Então, se você tem uma renda aí de R$ 2.500 por mês, você vai fazer 2.500 vezes 6 e ali é a sua reserva de emergência. Esse dinheiro tem que estar num lugar acessível, pronto para você utilizar. É para imprevistos e também para momentos de dificuldade financeira. Certo? Quanto tem que guardar nisso? Bom, basicamente você tem que deixar pelo menos aqui 10% da tua renda no fundo de reserva de emergência, tá? Definir o segundo objetivo. Lógico que você tem que ter um objetivo de longo prazo. Então esse objetivo de longo prazo pode ser conquistar a sua independência financeira, a sua liberdade financeira nesse caso. Então, quando eu tenho que guardar mensalmente? Geralmente as pessoas começam guardando também 10% do valor que elas têm de renda, tá bom? Isso aqui não é uma coisa que vai servir para você nesse momento, mas você tem que colocar esse objetivo. Talvez você não consiga ainda guardar 10% para cada uma dessas finalidades, certo? O terceiro é sonhos e projetos, que aqui na verdade é o quanto você quer realizar o seu projeto, em quanto tempo você quer construir isso. Então você pode demorar 5 anos para o seu projeto acontecer, 10 anos, e o projeto pode ser ir para fora do país, morar fora, pode ser construir um negócio rentável, pode ser, por exemplo, fazer uma viagem pelo mundo afora, pode ser fazer um ano sabático, enfim, o que você entende como sonho e projeto, e aqui não há valores, aqui é o quanto você conseguiu, o quanto você acha que esse sonho vai custar, tá bom? Se esse sonho custa 100 mil reais, por exemplo, você tem que fazer lá, em quanto tempo eu consigo juntar 100 mil reais e eu divido pela quantidade de tempo que eu quero atingir esse objetivo. Então, por isso que eu não coloquei valor em percentual, porque o sonho e o projeto pode ser muito maior para uma pessoa e muito menor para outra, então depende muito, mas sempre tem uma reserva específica para esse sonho e esse projeto. Às vezes esse sonho e projeto pode ser comprar uma casa, por exemplo. Então você tem que ter uma quantidade de dinheiro suficiente todos os meses para destinar para este fim. Então, o que acontece? A maioria das pessoas elas negligenciam, ou elas têm só um sonho e projeto e guardam só para esse sonho e esquecem de ter uma reserva de longo prazo para liberdade financeira e esquecem de construir uma reserva de emergência, acabam negligenciando essas duas coisas. Se você constrói esses 3 planos bem definidos, esses 3 objetivos, com certeza você não vai se perder nas suas finanças. Passo número 2. Abrir a conta em uma corretora. Mas Álvaro, como é que eu escolho uma corretora? São tantas por aí, o que eu vou olhar? Olha, geralmente o que eu olho e o que a maioria das pessoas olham é o custo-benefício. Vai parecer meio clichê, mas é realmente o que vai definir para você ficar numa corretora sempre vai ser essas 3 coisas aqui. O atendimento que ela presta para você, se é uma corretora que não fica caindo toda hora, que consegue te dar suporte, você consegue falar com alguém quando você precisar. O preço não pode ser uma corretora que vai pagar muitas tarifas de corretagem. E a comodidade, que é você ter vantagens em relação à gama de portfólio, ou seja, produtos que ela oferece. Então tem corretoras que oferecem fundos de todas as assets, ou seja, de todas as casas de investimentos, aí, digamos assim, de todos os fundos de investimentos.
casas de análise, enfim. Tem corretoras que oferecem o research para você utilizar lá e consultar, que já tem analistas específicos daquela corretora. Então, você vai olhar o que te atende mais. No meu caso aqui, e para os meus alunos, eu utilizo a Guide porque ela tem realmente um custo-benefício muito grande, tá? Ela tem um excelente atendimento, você pode ter um assessor direto para te ajudar nas suas finanças e não tem custo adicional por isso. Você não tem taxa de manutenção de conta na corretora Guide. Você tem apenas uma corretagem que é limitada a R$ 7,00 nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, e ela é 0,01%, ou seja, mas se passou mais que isso do que você está investindo dinheiro, no caso em algumas operações, ela acaba deixando limitado para R$ 7,00 por ordem. Então, tranquilo, o preço é muito bom. E a comodidade, você tem um aplicativo, uma plataforma para você utilizar no seu dia a dia. E isso é o que faz com que eu indique para os meus alunos e para as pessoas que estão precisando dessa assessoria, tá bom? E aqui eu uso também. E o terceiro e último passo é também clichê, mas começar. Nunca você vai aprender sobre investimento só lendo. Você precisa começar. E por onde eu começo, Álvaro? Eu coloquei aqui por onde que você deve começar em níveis de facilidade para entendimento. O primeiro nível aqui comece por renda fixa, que são investimentos que você tem uma previsibilidade em relação à rentabilidade e tem também uma segurança maior do que nos outros investimentos. Então você tem aqui um conjunto de segurança e sabe também que existe uma questão aí de rentabilidade um pouco menor, porém dá para ter uma liquidez. O que é liquidez, Álvaro? Liquidez é quando você pode retirar o seu dinheiro no momento que você quiser, ou no momento mais rápido, mais fácil. Então, quem tem a intenção de deixar o seu dinheiro por curto prazo, tem que entender de renda fixa. Tá bom? Segundo passo, o que eu aprendo? Fundos imobiliários. Para quê? O objetivo do fundo é gerar renda passiva. O objetivo de um fundo imobiliário é justamente gerar uma renda passiva todos os meses para você ou no decorrer da sua vida. Então você já pode investir com R$150, R$100 que seja, em fundos imobiliários. É a segunda classe de ativos que eu indico para você aprender. Tá? A terceira, ações. Porque nada melhor que negócios para que você tenha aí uma multiplicação do seu patrimônio. Ou seja, aqui você consegue multiplicar o dinheiro que você coloca ali. Todas as ações? Obviamente que não, tá? Tem ações de diversos tipos e você vai começar a entrar nesse universo de ações, você vai ver que tem ações mais voltadas para recebimento de dividendos, ações que são mais voltadas para crescimento, ações que são mais voltadas para consolidação, para expansão, enfim. Você pode utilizar aí a estratégia de ações de uma casa de análise, você pode fazer a sua própria estratégia. Então, as ações que você está comprando aqui, a intenção é sempre de multiplicar o seu dinheiro. Terceiro passo aqui é você aprender sobre o mercado internacional. Você já aprendeu sobre renda fixa, fundo imobiliário, ações, você vai para o mercado internacional. Por que, Álvaro? Porque você tem um negócio chamado inflação. Isso aqui é a perda do poder de compra. Então, a gente vai para o mercado internacional porque o dólar, por exemplo, vale mais que o real. Sempre o dólar, nesse caso, vai valer mais que o real. Sempre foi assim, sempre será. É uma regra, Álvaro. Não é uma regra, mas é o que acontece durante anos. A gente vê desde quando o Plano Real foi lançado, quando o dólar era R$1 para $1, que o dólar só se valorizou. Porque a economia americana ela é muito mais desenvolvida do que a economia brasileira. O Brasil é um mercado emergente, então não faz sentido eu deixar todo o meu dinheiro com patrimônio aqui no Brasil, tá? E tem algumas formas de você investir no mercado internacional, tá? Uma das formas que você pode fazer é comprando ETFs, BDRs, não vou explicar o que é isso aqui, só vou explicar o conceito, ou abrindo conta
nos Estados Unidos. Por quê? Porque o ETF é um investimento parecido com um fundo de investimento, mas ele pode, por exemplo, ter um lastro no mercado internacional. Você pode comprar a reprodução de várias ações no mercado americano através dos ETFs. Os BDRs são recibos de depósitos de ações americanas aqui no Brasil. Qual que é o problema aqui? Não tem tanta liquidez. Então, ao meu ver, a melhor oportunidade é você abrir uma conta diretamente nos Estados Unidos. Álvaro, mas como é que eu faço isso? Eu utilizo a corretora Avenue para fazer isso, tá? É uma corretora de brasileiros, feitos para brasileiros, porém, para ter a conta nos Estados Unidos é tudo em português. É a que eu utilizo e é a que a maioria das pessoas utilizam também. É muito fácil de acessar e de abrir conta, tá bom? E terceiro, aliás, quarto, né? Seria criptomoedas ou ouro ou commodities. Aqui você vai precisar estudar o que é o mercado cripto, porque ele é um mercado que tem risco. Todos têm risco, mas o risco do mercado cripto está em você escolher projetos que não vão ser bons no futuro, ou seu patrimônio oscilar de uma forma muito grande que você não consiga, em uma crise, recuperar o dinheiro no curto prazo. Por que que as pessoas começam pela criptomoeda e depois vão aprender outras coisas? Por quê? Porque a maioria das pessoas querem facilidade e é as facilidades que a ganância por trás desse tipo de facilidade gera, que é um sentimento muito ruim, te atrapalha nessas decisões. Então muita gente pega o dinheiro, coloca nos investimentos mais arriscados e depois vai começar a estudar sobre esse mercado. E ela até começa a ganhar um pouquinho de dinheiro e depois ela vê que quando vem uma crise ela acaba entregando toda a rentabilidade que ela teve, até perdas. Então por isso que eu construí aqui uma linha certa, correta para você começar a estudar renda fixa, fundos imobiliários, ações, mercado internacional. Depois você vai para cripto e para mercado de ouro, porque é assim que você vai conseguir acumular mais conhecimento, mais maturidade, mais musculatura. E é isso aí, a aula de hoje foi por aí. Te espero no próximo vídeo. Um abraço.